A relação entre os cangaceiros e os coronéis no sertão brasileiro revela uma dinâmica complexa de poder que permeou grande da história do Nordeste ao longo do século XIX e início do século XX. Essa aliança, muitas vezes vista como uma parceria de conveniência, refletia como o poder local era moldado por interesses mútuos, onde a força e a influência de cada um se complementavam de modo a perpetuar a ordem vigente, ainda que de formas muitas vezes clandestinas ou violentas. Os coronéis, figuras de autoridade rural e política, dominavam suas regiões com mão de ferro, controlando terras, votos e recursos, enquanto os cangaceiros, inicialmente considerados bandoleiros ou criminosos, muitas vezes encontravam nos coronéis uma proteção contra as forças do Estado ou uma rede de apoio que lhes garantisse sobrevivência. Essa relação de troca e dependência era marcada por uma espécie de pacto silencioso. Os coronéis, ao protegerem ou até mesmo financiarem bandos de cangaceiros, reforçavam seu domínio, usando-os como uma ferramenta de intimidação contra seus inimigos e rivais. Por sua vez, os cangaceiros, que operavam à margem da lei, beneficiavam-se da blindagem que esses chefes regionais proporcionavam, além de utilizarem suas redes para se expandir e consolidar suas ações no território. Não era incomum que os próprios coronéis, por vezes, incentivassem ações de cangaceiros para atacar fazendeiros ou famílias rivais, num jogo de interesses que envolvia vinganças, disputa por terras e controle social. Essa relação, de certa forma, reforçava a lógica do poder oligárquico, onde a força e a violência eram instrumentos de manutenção da ordem, e o Estado, muitas vezes ausente ou conivente, deixava esse arranjo acontecer. Os cangaceiros, liderados por figuras lendárias como Lampião, eram considerados criminosos por muitos, mas também eram vistos pelos próprios sertanejos como uma forma de resistência contra a opressão dos coronéis e do sistema dominante. Lampião, por exemplo, nasceu de uma história marcada por vinganças familiares e pela luta por sobrevivência em um espaço onde a lei era muitas vezes feita à força. Sua trajetória revela como o movimento do cangaço se organizou em torno de relações de poder que transcenderam o simples banditismo, configurando uma espécie de conflito social e político que refletia as contradições de uma sociedade marcada por desigualdades profundas. Essas alianças, embora muitas vezes fragmentadas e instáveis, também eram alimentadas por interesses econômicos e políticos que envolviam o controle de rotas de transporte, fazendas, recursos naturais e o voto popular, uma forma de manipulação que reforçava o poder dos coronéis e que, por vezes, utilizava a violência como instrumento de coerção. Assim, a história do sertão revela um cenário onde o poder local se moldava por essas alianças, que iam muito além da simples relação de proteção e ameaça. Eram pactos de sobrevivência, de dominação e resistência, que configuraram uma trama intrincada de relações de força, que ainda hoje ecoam na memória e na narrativa do Nordeste. Os cangaceiros, portanto, representam uma faceta dessa complexidade, como agentes de uma luta que mesclava o marginal e o político, o criminoso e o herói de uma história carregada de contradições. Essa relação de poder, que se entrelaçava com as estruturas sociais e econômicas da época, mostra como o sertão era um espaço onde o controle da força se dava em múltiplas camadas, e onde a influência dos coronéis e a presença dos cangaceiros revelavam as nuances de uma sociedade marcada por desigualdades e impasses históricos. A relação entre os cangaceiros e os coronéis no sertão brasileiro revela uma dinâmica complexa de poder que permeou grande da história do Nordeste ao longo do século XIX e início do século XX. Essa aliança, muitas vezes vista como uma parceria de conveniência, refletia como o poder local era moldado por interesses mútuos, onde a força e a influência de cada um se complementavam de modo a perpetuar a ordem vigente, ainda que de formas muitas vezes clandestinas ou violentas. Os coronéis, figuras de autoridade rural e política, dominavam suas regiões com mão de ferro, controlando terras, votos e recursos. Eles eram os responsáveis por organizar a vida social e política de suas comunidades, estabelecendo relações de clientelismo que garantiam sua permanência no poder. Essas relações eram sustentadas por práticas que incluíam a compra de votos e o uso da força para intimidar adversários. Um exemplo emblemático é o coronel José Gomes, que, em sua localidade, utilizava tanto a violência quanto a persuasão para manter seu domínio, sendo capaz de reunir uma quantidade expressiva de votos nas eleições locais, a ponto de se tornar uma figura quase mítica entre os seus súditos. Enquanto isso, os cangaceiros, inicialmente considerados bandoleiros ou criminosos, muitas vezes encontravam nos coronéis uma proteção contra as forças do Estado ou uma rede de apoio que lhes garantisse sobrevivência. Essa relação de troca e dependência era marcada por uma espécie de pacto silencioso. Os coronéis, ao protegerem ou até mesmo financiarem bandos de cangaceiros, reforçavam seu domínio, usando-os como uma ferramenta de intimidação contra seus inimigos e rivais. Por exemplo, o temido grupo liderado por Lampião,
um dos cangaceiros mais conhecidos, recebeu apoio de coronéis locais que viam na ação dos cangaceiros uma forma de desestabilizar seus concorrentes. Por sua vez, os cangaceiros, que operavam à margem da lei, beneficiavam-se da blindagem que esses chefes regionais proporcionavam, além de utilizarem suas redes para se expandir e consolidar suas ações no território. Não era incomum que os próprios coronéis, por vezes, incentivassem ações de cangaceiros para atacar fazendeiros ou famílias rivais, num jogo de interesses que envolvia vinganças, disputa por terras e controle social. Um caso notório é o de Antônio Conselheiro, que, em sua luta pela reforma agrária e contra os coronéis, atraiu tanto o apoio de cangaceiros quanto a oposição feroz dos mesmos, que eram manipulados pelos coronéis para manter a ordem e seus privilégios. Essa relação, de certa forma, reforçava a lógica do poder oligárquico, onde a força e a violência eram instrumentos de manutenção da ordem, e o Estado, muitas vezes ausente ou conivente, deixava esse arranjo acontecer. O surgimento de grupos como o cangaço não pode ser visto apenas sob a ótica do crime, mas também como uma resposta a um sistema opressivo que marginalizava grandes segmentos da população sertaneja. Os cangaceiros, liderados por figuras lendárias como Lampião, eram considerados criminosos por muitos, mas também eram vistos pelos próprios sertanejos como uma forma de resistência contra a opressão dos coronéis e do sistema dominante. Lampião, por exemplo, nasceu de uma história marcada por vinganças familiares e pela luta por sobrevivência em um espaço onde a lei era muitas vezes feita à força. Sua trajetória revela como o movimento do cangaço se organizou em torno de relações de poder que transcenderam o simples banditismo, configurando uma espécie de conflito social e político que refletia as contradições de uma sociedade marcada por desigualdades profundas. A figura do cangaceiro, longe de ser apenas a de um fora da lei, era muitas vezes vista como a de um herói local, lutando contra a tirania dos coronéis. Essas alianças, embora muitas vezes fragmentadas e instáveis, também eram alimentadas por interesses econômicos e políticos que envolviam o controle de rotas de transporte, fazendas, recursos naturais e o voto popular, uma forma de manipulação que reforçava o poder dos coronéis e que, por vezes, utilizava a violência como instrumento de coerção. O cangaço, portanto, não se resumia a atos de banditismo. Era uma resposta a um ambiente de opressão, onde os cangaceiros se tornavam tanto vítimas quanto agentes de uma luta por poder e dignidade. Assim, a história do sertão revela um cenário onde o poder local se moldava por essas alianças, que iam muito além da simples relação de proteção e ameaça. Eram pactos de sobrevivência, de dominação e resistência, que configuraram uma trama intrincada de relações de força, que ainda hoje ecoam na memória e na narrativa do Nordeste. Os cangaceiros, portanto, representam uma faceta dessa complexidade, como agentes de uma luta que mesclava o marginal e o político, o criminoso e o herói de uma história carregada de contradições. Essa relação de poder, que se entrelaçava com as estruturas sociais e econômicas da época, mostra como o sertão era um espaço onde o controle da força se dava em múltiplas camadas, e onde a influência dos coronéis e a presença dos cangaceiros revelavam as nuances de uma sociedade marcada por desigualdades e impasses históricos. O legado dessa relação entre cangaceiros e coronéis persiste até os dias de hoje, refletindo nos conflitos sociais, nas disputas por terra e nas tensões políticas que ainda marcam a região. A memória do cangaço, enquanto fenômeno social e cultural, continua a ser debatida, reinterpretada e mitificada, simbolizando tanto a luta contra a opressão quanto a complexidade das relações de poder que definiram e ainda definem o sertão brasileiro.